Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Momento Saúde. Como vocês já sabem, eu sou a Isabelle, da Secretaria de Qualidade de Vida, e você está conosco pelo nosso canal do TJ Roraima. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, e para falar desse tema, eu trouxe a doutora Marcilene, que é médica, infectologista, atua no setor de controle de infecções hospitalares do HGR, é servidora também deste Tribunal de Justiça e atua como assessora de saúde na Secretaria de Qualidade de Vida. Bom, o nosso tema é sobre os riscos da automedicação. Doutora, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia, Isa, muito obrigada. Vamos falar sobre esse tema aqui que é... É um tema muito sério, é um tema importante, é um tema que ele nunca desatualiza, muito pelo contrário, né? Eu acho que é um tema que ele tem que ser até amplamente mais difundido, mais debatido. Por quê? Né? Que aí vem assim, o que é a automedicação? O próprio nome, né, por si só, ele já se explica, né? Que é o ato de você ingerir um medicamento sem ter uma prescrição médica, né? Tem que ter sido receitado. E aí, assim, você, ao fazer isso, você está ingerindo uma substância que você não sabe qual a real ação dela no teu organismo, né? Então, a automedicação é isso. É você ingerir uma substância sem ter sido orientado, sem ter sido prescrito, e que pode, sim, te trazer prejuízos sérios. E doutora, o que diz a OMS sobre a automedicação? Olha, quando eu te falei inicialmente, né, que é um tema sério, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela se atentou, ela né, de se falar atenta sobre para o tema. isso, ela sempre está divulgando situações, tanto que ela coloca aí, ó, que a gente tem dados recentes que em torno de 50% dos medicamentos que são receitados, eles são dispensados, vendidos de forma inadequada, né? E você tem também que a gente fazendo um levantamento, se observa que 1/3 dos pacientes que necessitam daquelas medicações essenciais, são medicações para hipertensão, diabetes, para as doenças crônicas de uma forma geral, eles não têm acesso. E o fato de também não conseguir ter acesso a essas medicações faz com que metade dos pacientes estejam ingerindo medicamento de forma errada. Então isso aí é uma preocupação, não é uma preocupação nossa, não é uma preocupação de Boa Vista, não é uma preocupação do Brasil, é uma preocupação mundial, é de uma Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é um tema atual, né, e é um tema que ele tem que ser debatido porque ele interfere na vida de todo mundo, né? Interfere na economia, interfere na vida, né? Aumenta os custos, aumenta os riscos, aumenta o número de doenças, aumenta o número de óbitos, por uma coisa que podia ser evitada, e que tem que ser evitada com educação. E falando em óbito, doutora, quantas pessoas morrem por causa da automedicação? Olha, a gente tem um dado brasileiro que em torno de 20 mil pessoas por ano no Brasil. Por ano? Se eu for fazer, por ano. Se eu for fazer uma estimativa a nível de mundo, esse número muito mais. A gente vai para muito mais de 400 mil pessoas. Então, assim, no Brasil, a gente tem um número em torno de 20 mil pessoas por ano por uso inadequado de medicação, pela automedicação, uso inadequado da medicação. É muita gente. E qual a porcentagem de automedicação no Brasil? E aí é difícil até tu mensurar, né? Mas assim, com os dados que a gente tem, a gente consegue, o Brasil conseguiu chegar num número em torno de 77% da população brasileira faz uso da automedicação. Nossa, como é sério, né, doutora? É sério, é muito sério. Então, assim, a mãezinha achando que está medicando corretamente o filho, o vizinho, eu tomei isso, eu fiquei bem, e você toma também, e você tomar sem ter realmente, saber se realmente aquele remédio é o essencial, é o correto para o teu problema. Uma vez, doutora, eu li uma matéria que uma senhora, ela estava com um colesterol muito alto. Ela não foi na UBS, não foi se consultar, não fez nada. Ela leu que a Civastatina baixava o colesterol. Acho que é esse o remédio, né, doutora? Isso, Civastatina. Isso. Começou a tomar, tomou, passou mal porque caiu muito
ela passou mais de 30 dias tomando. Tu tocou num ponto importante, né? Eu tô, porque às vezes a gente tem esse acho que pela grande difusão de informações médicas, né? A gente tem aí os meios de comunicação, isso é uma coisa massiva, né? Não que a gente seja contra, e não podemos ser contra informar. A sociedade ela tem que ser informada. Só que ao mesmo tempo tu tem que informar e a informação ela não só pode ser lançada, ela tem que ser orientada. Então o fato de você falar sobre determinadas doenças, você tem que orientar, você tem que falar e orientar sempre que você tem que procurar o profissional adequado para ver o seu problema e passar a medicação correta. Porque nem sempre o que é aquela história, nem sempre o que é bom para a Isa vai ser bom para a Marcilene. Nem sempre o problema que a Isa tem, que seja um colesterol alto, vai ser utilizada a mesma medicação para a Isa, vai ser a mesma medicação para a Marcilene. Porque são coisas diferentes. O nosso organismo, ele funciona como um todo. Então, uma coisa, ela não é isolada. O tratamento para as doenças, elas não são tratamento isolado. Elas não têm só aquele alvo específico. Elas vão mexer com o teu metabolismo de uma forma global. Então, assim, tu não pode estar usando medicação porque o outro indicou, porque eu li a bula, porque a indústria farmacêutica lançou. Eu vi no Google, né? Eu vi no Google. Então, Dr. assim, Google, como dizem. Exatamente, tem que ter muito cuidado com isso, né? Você tem que procurar um profissional especializado para você fazer a coisa certa e evitar danos à sua saúde. E doutora, quais as principais causas da automedicação? E aí, Isa, uma pergunta boa. Qual seria? Né? Então, assim, primeira coisa, facilidade de acesso. A medicação, não tenha dúvida. Né? Então, assim, a facilidade de acesso. Hoje as farmácias, muita gente vê as farmácias como que a gente chama assim, aqueles locais que você tem tudo. Eu vou na farmácia ali comprar um sorvete, né? Porque hoje a gente tem, né? A drogaria, ela deixou de ser só para medicamento, ela tem uma variedade de outros produtos. Então você chega lá e eu vi tal medicamento é bom para emagrecer, então acho que eu vou tomar também porque minha amiga tomou e ela perdeu tanto de peso, e isso está muito em voga, né? A gente puxando como esse exemplo. Então, assim, ela é utilizada como se eu tivesse ido no shopping fazer umas compras. Então, assim, eu chego, eu tenho facilidade de comprar qualquer medicamento, facilidade de comprar sem ter prescrição, a ampla gama de medicamentos que são oferecidos, né? Então, assim, propaganda massiva, né, da indústria farmacêutica de novos medicamentos que são lançados. E aí diz assim, para qual o objetivo, qual o foco daquele medicamento. E as pessoas, hábito, né, cultura, a cultura do povo brasileiro, principalmente, ela tem essa de se automedicar. Às vezes eu tô sentindo uma dor de cabeça. Você nem precisa daquele remédio. Você não precisa, mas você tem. Compra. E aí a gente tem a nossa cultura, aquele hábito da gente ter a nossa farmácia em casa. Isso é verdade. Né? Então, assim, lógico, a gente sabe que existem os medicamentos que só saem com prescrição, né? Que são os medicamentos que são controlados. E existem medicamentos que são vendidos de forma livre, né? A gente até pode ter em casa esses medicamentos de forma livre, mas tem que ter consciência e responsabilidade na hora de usar ou de indicar para outra pessoa usar. A gente sempre orienta, não indique para o seu vizinho, deixe com que ele vá no profissional, o profissional indique corretamente, porque se ele tiver uma intercorrência, você é responsabilizado também. E aí onde entra o risco, né, doutora? Exatamente. E quais são esses riscos de se automedicar? Nossa, a primeira coisa, intoxicação, reação alérgica. Então, assim, a gente tem muito claro, eu quero uma medicação para dor. Se você for alérgico, o colega, eu tenho aqui, toma aqui, Aí os nomes das medicações, assim, a gente nunca usa, é dipirona, é paracetamol, que é o mais básico que a gente usa mais. Eu tenho uma medicaçãozinha aqui na minha bolsa, toma. E se o paciente for alérgico a dipirona? E ele não falou ali na hora, não lembrou, e você dá e é uma dipirona. É um medicamento que, além de outras substâncias, contém a dipirona. Seu colega vai ter uma reação alérgica, pode ser uma reação alérgica grave, né? Aí você tem medicamentos que são, uma grande parte dos medicamentos, eles são metabolizados no fígado. Então você pode ter reações hepatotóxicas, né? Então você pode ter falência do fígado por conta de medicação. Você tem anti-inflamatórios, que é uma medicação que é comprada livremente, não necessariamente precisa da prescrição médica. E o pessoal faz usar, eu tô com uma dorzinha, minha garganta tá arranhando, né? Usam muito esse termo. Vou tomar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é uma medicação séria, ela tem um alvo correto, ela tem que ser prescrita. Por quê? Porque um dos efeitos bem deletérios do anti-inflamatório é a nossa função renal. Então você começa a tomar anti-inflamatório, sentir uma dorzinha, eu fiz uma atividade física,
tive uma distensãozinha, eu acho que anti-inflamatório resolve. Começa a tomar anti-inflamatório. Vai pelo lado mais fácil, né, doutora? É isso, a comodidade, a facilidade. Aí você toma e daqui a pouco você vai desenvolver um problema renal que depois você sabe o que aconteceu, o que foi que aconteceu. O uso indiscriminado da automedicação. E doutora, e como é que faz para tomar essa medicação de forma consciente? Olha, primeira coisa, procure um profissional para saber o que você tem. Assim, mas a gente vai dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho dores de cabeça. Por exemplo, eu estou sentindo uma dor de cabeçazinha, às vezes eu li muito, numa iluminação não adequada, sentindo dor de cabeça, tudo bem, tomei dipirona, melhorei. Mas se é um sintoma que ele vem, estou falando da dor de cabeça, que eu acho que é o principal sintoma que as pessoas procuram muitas vezes um atendimento médico. Mas se você tem uma dor de cabeça de forma persistente, a gente não orienta que você fique usando a medicação analgésica de dipirona, paracetamol, ibuprofeno, né? A tendência é a gente variar na medicação. Exatamente, né? É uma medicação de venda livre. O ideal é que você procure um profissional para que investigue a causa da tua dor de cabeça, né? Porque para que você faça o tratamento adequado. Senão você vai persistir com o sintoma, você vai persistir com a automedicação e isso futuramente, a médio e longo prazo, isso vai acarretar danos para a tua saúde. Muitas vezes, danos que são irreversíveis, né? Então, assim, primeira coisa, procurar o profissional para saber o que você realmente tem, né? Se você tem dúvida, eu comprei a medicação, mas eu estou com dúvida na prescrição, seja entender a letra do profissional, tem o farmacêutico, que é o profissional habilitado, que entende realmente de medicação, de efeito. Você pode pedir na farmácia uma orientação do farmacêutico para que ele te oriente em relação aos sintomas, aos efeitos colaterais, que os medicamentos eles têm efeitos colaterais. A gente tem tendência de estar lendo bula de medicamento e achando que eu sei tudo, eu não vou tomar, então às vezes o médico prescreve medicamento, eu não vou tomar porque na bula diz que eu vou sentir isso. Então assim, ter esse cuidado. Tem dúvida? Procure o farmacêutico. Sentir um efeito que está naquela bula como um efeito colateral, é um efeito leve? Comunique. Esse efeito persistiu? Procure atendimento médico. Tá? Evite essa automedicação, porque você pode estar, em vez de bem, está provocando mal para o teu organismo. Então, assim, o cuidado é sempre procurar ter prescrição médica. E sempre que não for um sintoma que está persistindo, procure investigar. Investigação é igual a investigação, você chega no diagnóstico, você faz um tratamento precoce e um tratamento correto. Sim. Inclusive, eu vou até falar aqui, doutora, teve uma época que eu tinha muita enxaqueca, mas eu desconhecia que era enxaqueca, mas era todos os dias. Eu tinha uma dor de cabeça forte, eu começava a tomar dipirona. Aí acabou que a dipirona já não servia mais. Aí eu queria ir para outra medicação. Aí o que eu fiz? Eu falei, né, com a minha mãe, eu falei, olha, eu vou parar com essa automedicação, que é justamente o que a senhora falou. Porque eu tinha medo de ter algum problema nos rins, problema futuros mesmo. E foi o que a senhora indicou agora. Fui no neuro, eu fiz uma tomografia, ele falou e ainda passou o remédio específico. Hoje em dia, se eu tenho alguma crise, eu tomo aquele remédio e na hora. Ou seja, medicação certa, né, problema resolvido. Então, isso é comum. Né, e a enxaqueca ela é uma doença que ela é importante você salientar que às vezes só o uso crônico de analgésico você começa a ter efeitos rebotes, a medicação começa a não estar fazendo tanto efeito como você falou, aí você começa a evoluir no tratamento para medicação para dor, que são as medicações que a gente fala que são, né, tem mais efeitos colaterais também, assim. E aí você não trata, você vai continuar tendo a crise a vida inteira, né? E o objetivo, buscar saúde, não é isso. Então, assim, procura um profissional habilitado. Vai no médico, vai no posto de saúde. O médico do posto de saúde, se for uma coisa específica para especialista, ele vai te orientar, ele vai te encaminhar, mas contanto que você saiba o que você está fazendo de forma orientada, né? Isso na vida da gente o tempo todo. E com saúde a gente não brinca, né? Saúde é coisa séria. E um recado, doutora, para quem está assistindo. O que a senhora diria assim, sobre auto-se medicar? Primeira coisa, vamos acabar com a história da nossa farmácia em casa, de ter aqueles medicamentos que só saem com prescrição médica. Por exemplo,
estou com uma infecção de garganta, uma infecção bacteriana que está sendo tratada, fui um especialista, o médico me orientou, me fez um tratamento com antibióticos, principalmente antibióticos, né? Que o nosso problema hoje é com antibiótico, é seríssimo. Melhorou um pouco por conta que hoje a medicação ela só sai mediante a retenção da receita na farmácia. Porém, o que acontece? Aí eu comprei lá a medicação, eu usei 7 dias, mas eu tinha medicação para usar 10 dias. Sobrou uns comprimidos, guarda. Para que você guarda? Para quando eu sentir de novo, eu já tenho lá para tomar. Não faça isso. Uma medicação que ela é prescrita, que ela só sai com receita médica, para aquele tratamento, a gente fez o tratamento 7 dias, terminou o tratamento, se desfaça dessa medicação. Não guarde para tomar uma próxima vez. Porque a próxima vez pode ser que o que você esteja sentindo não seja a mesma coisa e aquele medicamento não vai fazer mais efeito. E tem um outro detalhe nisso, armazenamento. Será que ele está bem armazenado? Porque na farmácia ele é armazenado adequadamente. Mas em casa, passou aquele período, eu já abri, já mexi, esse medicamento ele está com as mesmas propriedades? Outra coisa, data de validade. Tudo que você for tomar, inclusive de pirona, uma medicação para gases, né? Uma dimeticona, uma simeticona, você precisa olhar a data de validade, tá? Isso é importantíssimo. E às vezes a gente guarda, vai guardando e passa o ano, ai, fulano tá aqui, tá com todos. Eu tenho uma medicaçãozinha, chega lá, tanta gotinha, dá o comprimido. Nem olha a validade. Não olha a validade. Então, às vezes, joga a caixinha, muitas vezes a gente tem o objetivo de guardar só o envelopezinho, no envelopezinho já vem a data. Mas é pequenininha, uma coisinha, às vezes, que você arrancou o papel, desfez. Procura guardar sempre na caixinha. E quem tem esse hábito de guardar muito, pode confundir as caixinhas, colocar um Buscopan no lugar de uma caixa de um anti-inflamatório, e aí você começa a confundir as coisas, dá uma medicação errada. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, se desfaça desse tipo de farmácia. Posso ter em casa? Posso, mas esses medicamentos que são vendidos livremente com uso imediato, tem que estar sempre atento, né? Sabe aquela faxina que a gente faz na casa? Fazer a faxina naquilo ali também, ver o que tem validade, o que não tem, e evitar a gente estar receitando o vizinho, o filho do vizinho, né, o amigo, porque a gente sentiu a mesma coisa. Somos pessoas diferentes, os sintomas eles são diferentes, embora se pareçam, mas podem ser coisas completamente diferentes, né? Então vamos evitar isso, vamos preservar a vida da gente, vamos ter responsabilidade com isso. É isso. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Então você que está nos assistindo, o conselho da doutora foi: não se automedique, isso é muito sério. E você também que está em casa aí nos assistindo, faça aquela faxina, tira aqueles remédios vencidos que você tem, tire essas sobras de exatamente desses medicamentos que são prescritos com receita, principalmente antibiótico, evitar esse uso, né? Esse uso inadequado, ineficiente, né? Porque você começa a ter a resistência à medicação. Então, o que hoje fez efeito pode ser que amanhã, e é o que a gente tem observado muito, a resistência à medicação devido exatamente ao uso inadequado e à automedicação. Então, gente, é o recado que a doutora dá para vocês, eu também deixo aqui. Aproveito para você e deixo o vídeo para você compartilhar com seus familiares, com servidores, os magistrados, todo mundo da comunidade, do Poder Judiciário, para que essa informação vá cada vez mais. Nos ajude a compartilhar essa informação, que ela é muito importante. Vamos multiplicar. Então, gente, muito obrigada. Espero que você curta, que você tenha curtido. E muito obrigada e até a próxima.